o que é a poupança. No discurso corrente, poupança significa normalmente dinheiro acumulado ou riqueza acumulada, por exemplo em casas ou num cofre no banco. Contudo, o conceito económico e estatístico de poupança, seja para famílias, empresas ou para a administração pública, corresponde à diferença entre o seu rendimento disponível e a sua despesa de consumo final. O que designamos por taxa de poupança é um indicador estatístico muito utilizado para comparar níveis de poupança e corresponde à relação entre a poupança e o rendimento disponível. Qual é então a importância da poupança? A poupança de um país resulta da agregação das poupanças das famílias, das empresas e do Estado e representa o valor disponível para financiar a acumulação de capital sob a forma de investimento em ativos produtivos no país ou sob a forma de ativos estrangeiros. Um país com escassez de poupança interna fica, portanto, condicionado na sua capacidade de investimento. Um país condicionado na sua capacidade de investimento fica dependente de financiamento externo para o seu próprio desenvolvimento económico ou limitado nesse aspecto. E o que vemos em Portugal é que esta taxa de poupança é de facto baixa no contexto europeu. Em Portugal, a grande queda da taxa da poupança das famílias deu-se entre o final dos anos 80 e meados dos anos 90, quando caiu de cerca de 27% para 13%. Os grandes impulsionadores desta queda foram o desenvolvimento do sistema financeiro e a maior facilidade de acesso ao crédito, o ultrapassar de uma crise de pagamentos num período imediatamente anterior que exigiu a intervenção do FMI e a execução do programa de austeridade, e a adesão à CEE, que teve um choque positivo nas expectativas dos portugueses. Com a viragem do século, a taxa de poupança das famílias em Portugal caiu ainda para níveis mais próximos dos 7%, com exceção dos picos em períodos de crise, incluindo os anos de pandemia. Em 2022, as famílias portuguesas pouparam apenas 6,5% do seu rendimento disponível bruto, que é a taxa mais baixa desde pelo menos 1960. Quando enquadrado no contexto europeu, Portugal tem mesmo uma das mais baixas taxas de poupança das famílias de toda a União Europeia. Em 2019, ano anterior à pandemia, Portugal registrou um valor de 7,2%, contrastando com a média de 12,4% da União Europeia. Já em 2021, registámos um valor de 9,9%, novamente mais baixo do que a média da União Europeia de 16,4%. Vamos agora caracterizar o perfil da poupança das famílias em Portugal. Um estudo recente promovido para a ASF ilustra bem o perfil da poupança das famílias no nosso país. Desde logo, em cada 10 portugueses, quase 7 referem que poupam de alguma forma. Mas 33% dos portugueses não poupam de todo. Destes, 80% dizem que o seu rendimento não lhes permite, 15% refere ter outras prioridades e 5% assumem não sentir necessidade de poupar. Olhemos agora para os 67% dos portugueses que poupam. Destes, e como motivação prioritária, 31% poupam para fazer face a acontecimentos inesperados, como a necessidade de substituição ou reparação de automóvel, eletrodomésticos ou reparações na habitação, entre outros. 22% poupam para a reforma, 10% poupam para fazer face a situações de doença, outros 10% poupam para fazer viagens ou para férias e os restantes poupam por outros motivos. Por outro lado, quando se questionam diretamente os portugueses sobre se poupam ou não para a reforma, 57% afirmam que não fazem qualquer poupança, enquanto que 43% referem poupar para esta finalidade. Os maiores motivos que levam os portugueses a poupar para a reforma são a previsão de quebra nos seus rendimentos e o previsível aumento das despesas de saúde nesta fase da vida. Por seu lado, os indivíduos que não poupam para a reforma mencionaram que não o fazem principalmente por terem outras prioridades, por falta de rendimento disponível ou por acreditarem que a sua pensão de reforma será suficiente. O atual sistema público de pensões. Como é que funciona então o sistema de pensões para a reforma em Portugal? Como vimos anteriormente, a poupança para a reforma ou para situações inesperadas
são os dois maiores motivos para a poupança. Num ciclo de vida normal, os indivíduos esperam que o seu rendimento aumente ao longo da vida até atingirem a idade da reforma. Assim, tenderão a endividar-se e ter taxas de poupança negativas enquanto jovens, acumular poupanças na segunda parte da vida ativa e consumir poupanças acumuladas ou apresentar baixas taxas de poupança após a reforma. Em Portugal, como em muitos outros países, os indivíduos sentem que o Estado tem a obrigação de lhes atribuir, nesta fase, um subsídio para evitar que caiam na pobreza. Para responder a estes problemas de free riding e risco moral, na prática, o Estado obriga os cidadãos a poupar por via de contribuições para o sistema de segurança social. Esta poupança forçada é a base do sistema de pensões de reforma existente em quase todos os países desenvolvidos. No entanto, na maioria dos casos, como o português, o sistema é de repartição, ou seja, não existe uma verdadeira poupança, apenas uma transferência entre indivíduos de gerações diferentes mediada pelo Estado. Neste contexto, assume natural relevância a robustez do sistema de proteção social na idade da reforma, determinando a expectativa quanto ao rendimento a prover pela segurança social nesta fase não ativa. Um dos problemas com este sistema de repartição é a necessidade de existir um número significativo de contribuintes, a população ativa, face ao número de beneficiários. Para Portugal, tal como para a maior parte dos países desenvolvidos, prevê-se uma deterioração significativa da relação entre o número de pessoas com 65 anos ou mais e o número de pessoas com a idade compreendida entre os 15 e os 64 anos, o chamado Índice de Dependência de Idosos. Segundo as projeções do INE, em Portugal, este índice, na sua análise inversa, passará dos atuais 2,72 para 1,44 em 2050. Ou seja, enquanto que hoje há quase 3 pessoas a trabalhar para pagar a pensão de cada reformado, em 2050, se mantivesse aquela idade da reforma, não chegaria sequer a haver 2 para cada pensionista. As projeções mostram que, com este aumento, o financiamento das pensões no seu nível atual e nas suas atuais condições exigiria que as taxas de contribuições que incidem sobre os salários dos trabalhadores fossem multiplicados por um fator superior a 2,5 no espaço de 4 décadas, o que é manifestamente insuportável. Tudo isto coloca uma enorme pressão no atual sistema de pensões português e, apesar de algumas dinâmicas que o sistema já incorporou, tenderá a provocar uma redução do nível das reformas. As projeções da Comissão Europeia para 2070 para a taxa de substituição das pensões públicas, que compara a primeira pensão com o último salário, indicam que Portugal terá a terceira maior queda na União Europeia em relação aos dias de hoje, correspondente a menos 32,4 pontos percentuais. Em 2070, a pensão da reforma dos portugueses corresponderá apenas a 41,4% do seu último salário, criando um enorme pension gap que será necessário colmatar. Os pilares complementares da poupança para a reforma. As fontes de financiamento e a atribuição de rendimento na idade pós-laboral estruturam-se habitualmente em 3 pilares: o já conhecido primeiro pilar, funcionando como um mecanismo de repartição que, como mencionado anteriormente, é a base deste sistema, e os segundos e terceiros pilares, que são compostos pelos planos de pensões das empresas e pelas poupanças individuais, respectivamente. Ambos os pilares estão assentes em mecanismos de capitalização, com acumulação de recursos financeiros e respectivos rendimentos individuais até ao momento do seu reembolso. No caso português, como vimos anteriormente, as previsões apontam para que o primeiro pilar venha a gerar um pension gap elevado. Como é que este pension gap pode ser colmatado? É precisamente esta a função do segundo e terceiro pilares, serem instrumentos complementares do sistema de reforma. O que acontece em Portugal é que as poupanças de segundo e terceiro pilares têm ainda uma dimensão muito insuficiente e estão muito longe de cobrir este gap. Relativamente ao segundo pilar, apenas 3,1% da população ativa é participante ativa de fundos de pensões empresariais. Na União Europeia, Portugal figura entre os países em que é mais baixa esta percentagem.
Já relativamente ao terceiro pilar, vimos que 43% da população diz poupar para a reforma, mas é difícil avaliar a expressão desta poupança. Se olharmos para um dos instrumentos privilegiados de poupança individual da reforma, os planos de poupança-reforma, PPRs, vemos, porém, que, apesar de praticamente 20% da população ter poupanças aplicadas neste tipo de produto, o montante médio acumulado por cada pessoa segura correspondeu apenas a 8.500 euros em 2022. Olhando novamente para os pilares da poupança para a reforma, acresce que uma sã e prudente gestão de risco aconselharia também a uma diversificação adequada do financiamento deste sistema de proteção social pelos vários pilares, uma vez que o primeiro pilar está mais exposto a riscos demográficos e o segundo e terceiro pilares, funcionando em sistemas de capitalização, estão mais expostos aos riscos dos mercados de capitais. Como poderemos então reforçar estes pilares complementares da poupança para a reforma?